Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Herman, sou conhecido na internet como Elfo Lunar, acredito que todos me conheçam. E o objetivo de hoje é a gente falar sobre um fenômeno, podemos dizer assim, que é natural, que todo mundo faz, mas que ao mesmo tempo, devido às possibilidades que esse fenômeno oferece, e a muitas ordens místicas, secretas, religiões e alguns grupos, enfim, de diversas linhas diferentes, procuram estudar esse fenômeno mais a fundo até que consigam o acesso a esse fenômeno de maneira consciente e voluntária. Porque esse fenômeno que é projeção astral, na maioria das vezes ele ocorre involuntariamente. Então, o objetivo de hoje é a gente estar procurando falar sobre o que é o plano astral, para onde que nós vamos rapidamente, né? Não vai dar para nos aprofundarmos em nenhum ponto específico, mas o objetivo é que vocês todos saiam daqui com uma ideia geral e com algumas dúvidas respondidas sobre essa capacidade que todos nós possuímos e que algumas pessoas conseguem fazer de maneira consciente, de maneira voluntária, de maneira com objetivos específicos de cada um. A gente vai começar, como eu disse, então, falando sobre o plano astral em si, para onde que nós vamos, algumas características desse plano, sobre os corpos que nos constituem, até que, para que a gente entenda que parte de nós que vai para esse plano, quem que a gente pode encontrar lá, que tipo de seres que a gente pode encontrar lá nesse plano, os tipos de projeção e os níveis de projeção astral, algumas características da projeção para que a gente consiga diferenciar uma projeção astral de um sonho lúcido, que muita gente acaba confundindo, e é super comum essa confusão, alguns perigos e alguns cuidados que nós devemos ter com a projeção astral, e as dúvidas que tiverem a gente vai tentar responder todas, tá ok? Então, começando. Falando sobre o plano astral, gente. O plano astral, todos os planos de existência, onde o plano tridimensional ele é apenas um desses planos, eles coexistem no universo. Então, aqui onde eu estou agora e onde cada um de vocês está, todos os planos estão coexistindo. Nós somos seres multidimensionais por natureza. Isso é um fato que muita gente acredita, mas pouca gente vive com essa consciência. É diferente você simplesmente acreditar e você viver com a consciência de que você não é apenas o corpo físico. Os nossos outros corpos, que nós já vamos falar rapidamente deles daqui a pouco, eles estão neste momento exato existindo e tendo a sua vida paralela nesses outros planos. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui no plano físico conversando com vocês, os meus corpos mais sutis, eles estão nos seus respectivos planos, fazendo alguma função correlata a essa atividade que eu estou desenvolvendo com vocês agora. Então, o plano astral, ele é um destes muitos planos que ele tem uma relação muito forte, e assim, para resumir bem simplificadamente, a característica principal do plano astral é a relação que ele tem com as emoções. Tudo o que gera emoção forte, de qualquer tipo que seja essa emoção, acaba tendo uma relação com algo do plano astral. Tanto de lá para cá, quanto daqui para lá também. Então, muitas egrégoras, muitas coisas que a gente vai estar falando no decorrer da palestra de hoje, existe nesse plano astral. Só que esse plano astral, ele não é apenas uma única camada, vamos dizer assim, como a gente acredita que seja o plano físico. O plano astral, ele é subdividido em outras camadas. Então, a sua extensão, o seu tamanho, ou de onde até onde que o plano astral vai, é simplesmente impossível a gente saber, pelo menos nesse atual nível de evolução que nós possuímos. Podemos considerar, então, que o plano astral ele é praticamente infinito, tão infinito quanto são as possibilidades de sentimentos e emoções dos seres que habitam o universo. E sim, o universo, porque o plano astral ele não é exclusivo da espécie Homo sapiens sapiens, nós. E o plano astral ele é um plano que vai muito além da Terra, do planeta Terra. E ele vai muito além da nossa espécie.
O plano astral, então, ele é formado por esse plano emocional, por esse corpo de emoções de todos os seres, de todos os planos, de todos os planetas, enfim, de toda a existência, tá? No plano físico, o plano astral, ele tem bastante comunicação. Se a gente for para o plano astral, a gente acaba, num primeiro momento, enxergando lá uma representação do que a gente encontra no físico mesmo. Essa é a primeira impressão que nós possuímos. Por que isso? Como eu disse, o plano astral está relacionado com as emoções. Eu tenho uma emoção forte pela minha casa, pela minha rua, pela cidade que eu moro, pelas coisas do meu dia a dia, como todos nós temos. Por mais desapegados que sejamos, até o fato de acreditar em determinadas coisas, existe uma carga emocional aí envolvida. Consequentemente, as primeiras coisas que eu vou me relacionar no plano astral quando lá, são com estas mesmas coisas em suas representações astrais. É claro que elas nunca são exatamente iguais, mas essas diferenças exclusivas destas coisas no plano astral, a gente só percebe com um olhar mais atento, com uma análise mais minuciosa. Mas, num primeiro momento, são os elementos do plano físico que nós vamos encontrar no plano astral. Com a convivência no astral e a abertura da nossa consciência no astral, nós vamos começar a acessar outras coisas no plano astral, algumas que são exclusivas de lá, inclusive, ou mesmo de outros planos. Nós vamos falar de algumas destas coisas e seres hoje mesmo. E quando a gente acessa estas coisas que não fazem parte do nosso cotidiano, não fazem parte do cabedal de informações que a gente tem no nosso computador cerebral, o nosso cérebro, quando voltamos para o corpo físico, ele vai procurar interpretar estas informações. Como que ele interpreta? Relacionando símbolos e simbologias, significantes e significados, objetos com coisas que a gente conhece. Então é onde a gente acaba trazendo como lembranças de muitas viagens astrais algumas coisas que aqui no plano físico são impossíveis, porém que lá o cérebro interpretou como se estivéssemos fazendo aquilo. Por exemplo, voar. A gente volta e fala, puxa, voei no plano astral, ou sonhei que estava voando. Será que lá no astral eu estava voando mesmo? Ou isso foi uma forma do meu cérebro relacionar o que eu estava fazendo? É isso geralmente que acontece. E que por isso, que para entendermos muito do que nos acontece no plano astral, em todos os seus níveis, desde os astrais mais inferiores até os astrais mais superiores, nós precisamos estudar. Não só viver, mas estudar. Quanto mais estudo, quanto mais pesquisa, quanto mais elementos simbólicos a gente for desenvolvendo, mais nós vamos entendendo o que nós passamos em outros planos. Muitas das pessoas, inclusive sacerdotes, sacerdotisas, ou pessoas que têm uma capacidade maior de interpretar sonhos ou interpretar experiências astrais, são pessoas que, na verdade, elas, além de uma conexão intuitiva, elas também têm um estudo grande de símbolos para conseguir interpretar o que está por trás do que o seu cérebro disse que aconteceu. Então, esses elementos do plano físico, eles são muito comuns da gente encontrar no plano astral, mas, uma vez lá, nós devemos ir além desses elementos físicos para acessar o que realmente está acontecendo lá. Dependendo da região que a gente estiver no plano astral, ela vai estar ambientando algumas emoções nas quais aquela região está ligada. Por exemplo, se eu for no astral de um local onde existiu uma fazenda de escravos, todo o sofrimento daquela senzala, todo o sofrimento daquele local e existem muitos locais que ainda podem ainda ter uma representação no astral. Então, se eu estiver no astral daquela região, é bem possível que eu vou acessar estas informações de sofrimento, essas informações do que passou-se ali naquele local no físico, no passado. E que, pelo fato das emoções terem sido muito fortes, acabou tendo uma representação astral daquele local, daquela região.
E aí, o que está no astral vão possuir elementos do físico, mas vão ser diferentes. Porque o físico, de repente, nem precisa ser mais uma senzala que exista ali. De repente, aí possa ser, sei lá, uma manicure, uma casa de beleza. Porém, no astral, aquela emoção ainda não foi dissipada, aquilo ainda não foi desfeito, por diversas razões que não vem ao caso agora, e uma vez no astral ali naquela região, a gente acessa tudo isso. Da mesma forma, por exemplo, né, se a gente for no astral de um local, de um prostíbulo, de uma casa de meretrício, nós no astral vamos acessar ali as emoções fortes que ocorrem neste local, são emoções ligadas ao sexo. Então, com certeza, no astral vão haver situações ali relacionadas com esta energia da prostituição, da pornografia, das atividades sexuais. Então, os ambientes astrais, muitos acabam sendo influenciados por situações que geraram fortes emoções ou que geram fortes emoções do plano físico. E lá no astral, as leis da física, elas não são aplicáveis. As leis da física que a gente conhece aqui no plano físico só são aplicáveis no astral na mesma medida em que a gente acredita que elas sejam. Ou seja, se eu estiver no astral e acreditar que eu não posso voar porque a gravidade me atrai para baixo, lá no astral a gravidade, que nem existe na verdade, mas é tudo questão de crença e sentimentos, vai me puxar para baixo. Na medida em que eu for abrindo minha consciência e percebendo que eu não estou no plano físico, então eu consigo fazer coisas, acessar coisas ou modificar coisas de diferentes formas do que seria possível no plano físico. Então as leis do astral, existem leis, existem limites, existem coisas que nós simplesmente não conseguimos fazer, mas são de leis completamente diferentes do que a gente tem aqui, e leis completamente diferentes do que a gente vai encontrar em diversos níveis do plano astral. Não, não é que tudo é possível, Aline. É o que eu acabei de responder. Dá uma impressão inicialmente que sim, mas os limites nossos existem lá, porém são diferentes do plano físico. E, na verdade, a gente só conhece esses limites no astral se a gente chegar até eles. Então, são situações que, enfim, só vivendo mesmo que dá para saber, até porque eu mesmo não sei quais todos os limites que nós possuímos no astral. Agora, uma vez que uma grande parte do que a gente acessa no astral são criações a partir das nossas emoções e das emoções que estão impregnadas ao nosso redor, então, dentro deste nível de criação pessoal, parece realmente que não há limites. E se a gente for relacionar os limites que possuímos no físico com os limites que possuímos no astral, então, numa primeira impressão, sim, vai parecer que nós não temos limites no astral. Mas lá existem limites, sim. Os corpos nossos, como eu já tinha começado a falar, a linha que eu vou estar seguindo aqui para falar com vocês é a divisão de corpos de acordo com o clássico hindu, que é o que mais influenciou toda a nossa forma de pensar ocidental. Eu estou só situando vocês porque se a gente for pegar explicações de corpos de acordo com todas as culturas do mundo, a gente vai enlouquecer e não vai sair do lugar. E o objetivo de hoje não é a gente se aprofundar em corpos, tá? Num outro momento, de repente, a gente até pode conversar mais sobre isso. Os corpos, então, de acordo com a linha de explicação hindu, são 7. É o corpo físico, o corpo etérico, também chamado de duplo etérico, o corpo emocional, também chamado de corpo astral, então astral e o corpo emocional é a mesma coisa, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, também chamado de corpo causal, o corpo búdico, também chamado de corpo crístico, e o corpo átmico, também chamado de corpo divino. Nossa divina presença, eu sou. Então, é nessa divisão que a gente vai estar se baseando, tá ok? Apenas uma relação com uma outra cultura, uma outra forma de explicação, que também é muito comum da gente encontrar aqui no Brasil. Se a gente for relacionar a divisão desses 7 corpos com a explicação de divisão de corpos de acordo com o espiritismo, kardecismo, o kardecismo, ele divide em 3 corpos apenas, tá, gente? É o corpo físico, o perispírito e o espírito.
O corpo físico de acordo com os espíritas, é a mesma coisa que o nosso corpo físico. O perispírito, de acordo com os espíritas, equivale ao conjunto de etérico, astral, mental inferior, mental superior e crístico. Então, o perispírito para os espíritas é o que para os hindus são todos esses 5 corpos. E, por último, o espírito, que os espíritas chamam, seria o equivalente ao nosso eu divino, ao nosso corpo átmico, tá ok? Então, um desdobramento astral, de acordo com o que nós vamos estar explicando aqui, e como é conhecido por diversas ordens místicas por aí, seria um desdobramento do perispírito, de acordo com a explicação espírita, tá? Apesar de que mesmo eles dividirem em 3 corpos, como eu acabei de dizer, eles ainda assim utilizam a terminologia desdobramento astral. Mas quando a gente... isso daí está se misturando 2 linhas, não tem problema nenhum, mas é só para vocês conhecerem, tá ok? Sim, é verdade. Da mesma forma que tem pessoas que têm dons de vidência, tem pessoas que têm dons de escuta, tem pessoas que psicografam, tem pessoas que canalizam mensagens, tem pessoas que incorporam. São dons diferentes que as pessoas vão ter, e tem pessoas que têm um conjunto de dons, na verdade todo mundo é assim. A facilidade maior de se desdobrar astralmente também é um dom de algumas pessoas, certo? Isto não impede de que quem não tem essa facilidade não possa vir a conseguir. Porque a prática, a partir de técnicas e determinadas práticas mesmo, pode sim desenvolver mais essa facilidade. Como também, se você ter a facilidade de fazer, não significa se controlar. Porque muitas pessoas têm uma grande facilidade de fazer desdobramento astral e às vezes a gente tem que desenvolver trabalhos com essa pessoa para prender ela aqui. Porque às vezes pode gerar até problemas mentais de esquizofrenia, de epilepsia, de muitas coisas, de alguém que tenha essa facilidade, mas não tem o controle e acabar acessando coisas das quais não está preparado para acessar. Então, mesmo quem tem a facilidade de se desdobrar astralmente, precisa regular esse dom, precisa controlar esse dom, para que ele seja um dom benéfico e não se torne uma maldição na sua vida. Depende do que for feito lá. Tem coisas que sim, que interferem no plano físico, agora tem coisas que vão ter relações só com outros planos de existência. Então, muitas vezes pode... por exemplo, quando a gente fala de plano físico, as pessoas, eu não sei se é o caso do Alexander, mas as pessoas elas acabam relacionando o pensar, o sentir com o físico. E dentro da explicação dos corpos que eu acabei de falar, não são. Pensamento são manifestações do corpo mental. Emoções são manifestações do corpo emocional astral. Só que a gente acredita que é tudo físico porque no nosso cérebro é mais ou menos o responsável pelos pensamentos, sei lá, o nosso coração, os hormônios, é responsável pelos nossos sentimentos. Isso é uma explicação científica cartesiana limitada, clássica, tá? Que tem relação sim, mas os próprios neurocientistas sabem que o pensamento não é criado no cérebro. O cérebro é mais como se fosse um transdutor dos pensamentos que tem uma origem além. E essa origem além é o nosso corpo mental. Então, quando eu estou num plano astral, no desdobramento astral, pode interferir diretamente em padrões de pensamento seu ou de outras pessoas, em padrões de emoções suas ou de outras pessoas. Na verdade, gente, muitos rituais e muitos feitiços, eles acabam tendo seus efeitos por causa destas influências que, a partir de outros planos, nós podemos alcançar. O corpo físico, ele acaba sendo uma representação mais densa dos nossos corpos mais sutis. Quando a gente se desdobra astralmente, a gente, na verdade, se enxerga, muitas vezes, como se fôssemos da maneira que somos, mas isso é só por causa do nosso apego emocional ao nosso corpo físico. Tanto é que uma das formas de você descobrir se você está no astral ou não, isso é uma técnica ensinada em algumas ordens, quando você estiver lá, de repente você se vê em outro local, não importa
se você estiver sonhando ou se você estiver no astral. Mas se você tiver consciência de que você não está no físico, puxa o seu dedo. Quando você puxa o seu dedo, se você estiver no astral, o seu dedo estica. Tá? Por quê? Porque aquela forma física ela é uma ilusão que você está criando para você mesmo. Porque você acredita que você é este corpo, o corpo de vocês. Então vocês vão se ver no astral em cima dessa crença na qual vocês têm emoção depositada. Quem agora, e já respondendo algumas perguntas que a Lua passou para mim aqui agora há pouco, quem agora a gente pode encontrar no astral? Quais são os tipos de encontro? E é claro que aqui eu vou estar resumindo muito, gente, porque da mesma forma que o astral, eu falei agora há pouco que a gente pode considerar ele infinito, a multiplicidade de seres que a gente encontra no astral também são tão infinitas quanto. Então aqui é só um pequeno recorte do que é mais comum de se encontrar, do que a gente encontra mais presente na literatura, nos estudos, e vai ir ao encontro de muitas dúvidas de vocês aí. Larvas astrais. O que seriam larvas astrais? Larvas astrais, e quando a gente encontra elas no astral, a gente pode ter diversos tipos de percepção dessas larvas astrais, desde coisas que parecem realmente larvas, que parecem vermes, que parecem lesmas, que ficam se arrastando, às vezes a gente pode enxergar elas grudadas nos corpos das pessoas, como seres mais grotescos, disformes, etc. Enfim, as formas que essas larvas se apresentam são diversas. O que são essas larvas? São restos de corpos das pessoas, que estão lá ainda por causa de algum apego emocional com esses restos de corpos. Explicando superficialmente isso. Da mesma forma que o nosso corpo físico morre, e demora lá alguns anos para se decompor, uma vez enterrado, os nossos outros 6 corpos, que eu citei agora há pouco, cada um deles também morre. Pelo menos, enquanto nós estamos presos nas rodas das encarnações, enquanto a gente tem que estar voltando para reencarnar sempre, a gente perde até o nosso corpo mental inferior. Então morre o físico, morre o etérico, morre o emocional e morre o mental inferior. São 4 mortes que o nosso espírito passa entre uma encarnação e outra. Tudo bem? Cada um destes corpos tem o seu próprio tempo para se decompor. Então, meu corpo físico morre, o etérico ele se decompõe mais rápido do que o físico, e aí fica o corpo emocional e o corpo mental que não tem um tempo fechado de decomposição. Por quê? Vamos dizer que eu morra. E a Lua Serena, ela me ama muito e ela simplesmente não aceita a minha morte. Ela continua me chamando todos os dias, ela continua chorando pelos cantos, ela continua me sentindo e sentindo o cheiro das minhas roupas. Enfim, a gente sabe que infelizmente isso é um exemplo que tem muitos casos reais que são assim. Veja, a emoção da Lua alimenta o meu corpo emocional morto. Supondo que eu, espírito, que ainda estou revestido com o meu corpo emocional, eu também não me desapegue da Lua Serena. Então é onde eu vou ficar encostado nela ad eternum, até ela morrer, talvez, se ela não se desapegar disso, tudo bem? Então, muitas vezes, por causa desse apego a partir do corpo astral, eu não vou me desapegar do meu corpo astral, porque eu quero continuar tendo essas emoções com a Lua Serena. Muitos espíritos ainda estão por aqui apegados sem que o seu corpo astral e o seu corpo mental inferior tenha ainda se decomposto. Muitos espíritos que já faleceram há muitos anos, por simplesmente não terem ainda se desapegado de determinados traumas, de determinadas emoções, de determinadas coisas que eles vivenciaram enquanto vivos, tá? Supondo que eu não fique apegado na Lua Serena, que eu morra, esse exemplo que eu acabei de dar, mas que eu, entendendo como que as coisas funcionam, eu quero continuar meu caminho. Então eu vou continuar meu caminho, vou continuar meu trabalho, minha evolução espiritual, onde quer que ela seja. Se a Lua Serena não se desapegar do meu corpo astral,
o Herman não vai estar mais nele, mas o meu corpo astral ainda assim não se decompõe, só que ele se torna uma casca. Essa casca do que era o meu corpo astral continua sendo alimentado única e exclusivamente pelas emoções da lua serena. Só que esse corpo ele mantém ainda informações emocionais de quando eu estive nele. Estas cascas, depois de algum tempo, vamos dizer que a lua serena, quando ela morrer, etc, etc, enfim, estas cascas, elas meio que adquirem vida própria. E elas precisam continuar se alimentando de emoções para continuar existindo. Quando eu falo vida própria, gente, não é uma vida espiritual como a nossa, mas se torna um construto que passa a viver em função do que suga de emoções dos outros. Então, estas cascas, que existem milhares e milhares no astral, e que a gente pode dissolvê-las com diversos rituais específicos, a defumação, por exemplo, é uma delas, elas se tornam as larvas astrais que a gente pode encontrar no astral. Tá? Muitos casos de encosto, de obsessão, de você perder energia vital, de você sentir fraco sempre, de você ir num local e voltar se sentindo mal, se sentindo sujo, é porque essas larvas astrais, elas grudam nos seus corpos. Todo dia, todas as pessoas têm larvas astrais grudadas. Por isso que eu costumo sempre repetir que nós devemos ter um asseio nos nossos corpos sutis, da mesma forma que nós temos o corpo físico, de limpá-los, de energizá-los todos os dias, da mesma forma que nós temos o físico. Outra forma de ser que a gente encontra no astral são espíritos diversos. Espíritos desencarnados que a gente, como acabou de falar, ainda não se desapegaram dos seus corpos astrais, eles podem estar vagueando. O que é conhecido como limbo, como penumbra, etc., são camadas do astral. Quem é espírita que conhece o nosso lar, aqueles hospitais, aqueles locais, e se localizam em camadas do astral. Vários livros de vários médiuns descrevem encontros espirituais com seres, com espíritos que estão no astral. Então, espíritos diversos, inclusive é possível encontrarmos no astral desencarnados, entes queridos nossos, amigos, familiares, etc. Elementares a gente pode encontrar no astral também. Elementares, gente, são formas criadas por seres humanos. Vamos pegar um exemplo na bruxaria. A gente tem um círculo e a gente resolve criar um guardião para o círculo. Eu não estou falando de guardiões deuses, de guardiões espíritos, ou seja lá de que tipo de guardião cada grupo aí possa invocar, anjos, enfim, não importa. Eu estou falando de nós utilizarmos determinados rituais específicos para criarmos um ser que nos defenda. Não só que nos defenda, mas que também puna quem nos trair. Isso tem rituais específicos para isso. Bom, estes seres criados por seres humanos recebem um nome, isso daí é puramente acadêmico, né? Obviamente, esses seres vão ter nomes diferentes, em culturas diferentes, mas dentro de uma linha clássica, esses seres são chamados de elementares. Elementares diferentes de elementais, tá? Elementares, então, são seres criados por nós. Estes seres, eles não têm uma individualidade consciente. Por quê? Porque eles são os resultados nossos. Através desse ritual, nós criamos para esses seres o corpo etérico e o corpo astral, em alguns casos até o corpo mental. Tá? O corpo etérico e o corpo astral é o que é o mais comum de criar para estes seres elementares no ritual. Esses seres eles precisam ser alimentados periodicamente pelo sacerdote, pela sacerdotisa, pelo criador ou criadora, pelo grupo. Então, essa forma de alimentar esses seres também são diversas, muito diversas. Pode ser através de sacrifícios, pode ser através de autoflagelação, pode ser através de rituais constantes, de rituais de adoração, enfim, tem várias formas de manter esses seres alimentados. Estes seres a gente pode encontrar no astral também. E muitos elementares
eles acompanham o seu Criador eternamente. Se o nosso espírito é eterno, então vamos dizer que se eu criei um elementar há 1 milhão de anos atrás, em alguma encarnação minha nas cavernas, esse elementar, se eu que criei não tiver destruído ele pode me acompanhar até hoje. Então, existem casos disso, casos inclusive de chamadas obsessões que não são feitas por espíritos, que são feitas por elementares criados por nós mesmos, tá? Não que um elementar ou uma larva, que eu já falei agora há pouco, não possa ser utilizada por um espírito, tá, gente? Tem espíritos que querem causar, que se aproveitam destas cascas, entram nelas para poder manipular mais o povo. Mas nós temos hoje muitos deuses e deusas, inclusive, que são cultuados hoje, que não passam de elementares criados por determinadas culturas que inventaram esses deuses para manipular o povo da época. Estudando um pouquinho de Akenaton, Amenófis IV, a gente pode ver uma tentativa de um trabalho que ele fez na época dele para acabar com os cultos desses falsos deuses da maneira que ele chamava. Ele não acabou com todos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós estamos adorando, tem que pesquisar, tem que ir fundo para chegar na essência de cada um desses seres para saber se são seres reais ou se eles não passam de criações de outros seres humanos. Elementais, todo mundo conhece seres elementais e é um tema também muito vasto para ser falado, mas seres elementais, simplificadamente, seriam a própria vontade dos deuses de criação, certo? Os seres elementais, eles não seriam raças, a gente vai falar das raças daqui a pouquinho, mas seriam uma outra forma de linhagem espiritual que responsável pela criação das coisas, a partir das emanações divinas. Seres míticos, então é possível, dependendo do nível do astral que nós estivermos acessando, encontrarmos seres que hoje existem apenas em histórias, lendas, mitos. Representantes de outras raças, então seres que não são elementais, que são outras raças de outras formas humanas, que são, pode ser fadas, elfos, enfim, outros seres, sereias, seres de outras raças, animais de poder. Dentro do xamanismo, a gente acaba trabalhando, na bruxaria também, trabalhando bastante com animais de poder, então é possível encontrar alguns desses animais lá no astral. Entidades diversas, entidades que trabalham em Umbanda, em Candomblé, ou seja lá onde for, que trabalham incorporando em médiums de diversas culturas ou religiões diferentes pelo mundo afora, a gente pode encontrar com elas no astral. Espíritos ancestrais, como eu já disse, ancestrais nossos falecidos podem ser encontrados, pessoas desencarnadas. E não é incomum, gente, que no astral a gente acabe também encontrando seres que, na verdade, já estão mais evoluídos do que do astral. Já ultrapassaram isso, mas que eles diminuem a sua energia para que possam passar alguma mensagem ou desenvolver alguma missão no astral. Então, são avatares, muitas vezes grandes mestres iluminados, que não residem mais no plano astral naturalmente, só que podem diminuir a sua energia para estar vindo desenvolver alguma atividade no astral. É muito importante, gente, as pessoas que têm vontade ou que já têm acesso consciente ao plano astral, saber perder o egoísmo, porque o mundo astral não gira ao redor do seu umbigo. Estes seres que eu estou falando, que eu acabei de falar agora, eles são seres individuais, que também têm as suas provações, os seus aprendizados. Eles não estão lá para te receberem bem, eles não estão lá para ficarem felizes porque você está lá, ou para te passarem todo o conhecimento milenar da raça dele. Isso daí é muito egoísmo da nossa parte, achar que todo mundo vai ficar feliz da gente entrar na casa deles. Então, sempre que encontrar alguém no astral, tenham muito respeito, tenham cuidado, ajam como se vocês estivessem entrando na casa de outra pessoa, onde essa outra pessoa não tem obrigação nenhuma para com você. E muitos deles não querem nem saber de você. Então a gente tem que respeitar e tem que ter esse cuidado. O terminologia espírito, é uma terminologia espírita. Né? É claro, é usado por outras culturas, mas estou falando classicamente. Espírito
seria o equivalente ao nosso corpo átmico, o nosso 7º corpo, de acordo com a linha hindu. Os espíritas, eles colocam corpo físico, perispírito e espírito, certo? Onde o espírito é a essência divina do ser. O perispírito é o que os hindus dão o nome de 5 outros corpos, é o conjunto desses 5 corpos, e o físico é o físico. Então, fazendo a relação com os hindus de novo, físico com físico, corpo etérico, emocional, mental inferior, mental superior e crístico, búdico, estes 5 corpos são o perispírito, tá? E aí tem o corpo divino, que é o átmico, que é o espírito. Então, só para esclarecer terminologias. Dentro deste entendimento, eu diria assim, é possível você ir para a escola sem os seus ossos? É óbvio que não. Então, se eu faço desdobramento astral, deixando o meu físico aqui, então o meu físico não vai junto. Mas o meu astral e tudo que está acima dele, é claro que vai junto. Todos os corpos mais sutis estão dentro dos corpos menos sutis. Então, aqui agora eu estou falando com vocês e os meus 7 corpos estão aqui. Se eu for lá para o meu quarto, meus 7 corpos vão para o meu quarto junto. Então, se eu me desdobro astralmente, é claro que o meu espírito ou o meu corpo átmico vão estar junto de mim. Se soltar, Matheus. Aí pode haver impedimentos de diversos tipos diferentes. Eu diria, Matheus, que bom, várias podem ser as razões possíveis, inclusive impedimentos espirituais, algum bloqueio que você traga de outras vidas. Pode ter várias razões mesmo. Como você pode estar vencendo isso, que talvez seja mais interessante para você, primeiro, quando você não tiver ansiedade, você vai conseguir soltar. A sua ansiedade é bem possível que seja o fator que mais te bloqueia na hora. A vontade, putz, como que vai ser? Como que vai ser quando eu sair? Puxa, será que eu vou ver meu cordão de prata? Será que... Então, essa ansiedade é o que mais nos bloqueia. Num nível mais simples, né? Então, se soltar, deixar a coisa fluir, perder essa ansiedade e aproveite os sonhos lúcidos que você tiver. Uma das maneiras mais fáceis de fazer desdobramento astral é a partir dos seus sonhos lúcidos. E como você faz isso a partir dos seus sonhos lúcidos? Sai voando para cima. Se você tem sonho lúcido, você consegue ter um determinado controle nos seus sonhos. Sai voando para cima. Vai indo. E aí depois você me fala o que aconteceu com você. Vai procurando fazer no sonho lúcido esse esquema que eu falei. Puxa seu dedo, vê se seu estica, tenta saltar, tenta voar, vai testando os limites do seu sonho lúcido. Que há um momento em que você ultrapassa esse limite no sonho mesmo e se desdobra astralmente. E eu posso dizer com toda certeza que muito do que você chama de sonho lúcido, na verdade, você está em desdobramento astral, só que acredita que é apenas um sonho. Então, que precisa, quando você começar a testar os seus limites e os limites do seu sonho lúcido, você vai começar a perceber e a diferenciar mais o que é um e o que é outro. É o que eu falei, quando a gente fala de corpo físico, eu vou começar a utilizar a terminologia da forma que eu coloquei aqui. Corpo físico, ele é corpo físico. Tá? Brigas astrais, vamos dizer, eu me desdobro astralmente e caio na porrada, maneira de dizer, com o espírito, lá do astral. No meu corpo físico não vai acontecer nada. Certo? Agora, nos meus pensamentos e nos meus sentimentos, aí que pode existir grandes problemas. Tudo bem? Físico, né? Porque assim, eu posso, dependendo do que acontecer no astral, eu posso desenvolver doenças psicológicas, eu posso desenvolver obsessões, eu posso desenvolver compulsões obsessivo-compulsivas, ações obsessivas compulsivas, eu posso desenvolver depressão, eu posso desenvolver estresse. Então, veja, eu estou falando de coisas que são psicossomáticas, psicoemocionais. Então, neste primeiro momento,
alguma interferência astral que a gente não consiga lidar, pode sim gerar esse tipo de influência na gente. Tudo bem? Não no meu corpo físico. É claro que, como a Lua Serena mesmo colocou aqui, há consequências no médio e longo prazo ao físico. Mas não tem como, a partir de um desdobramento astral, uma briga astral, você morrer. Isso só em casos que não vem ao caso. Astral, né, exato. É só em casos que vão além de um desdobramento astral e por razões que tem que ser algo muito específico. Não é porque um bruxo não gostou do que você fez, ele vai lá e vai fazer um ritual e colocar seu nome na boca do sapo, que astralmente você vai morrer. É uma coisa muito mais complexa quando a gente lida com a vida, porque a vida é uma energia que é suprema, que vai muito além do que a gente consegue entender aqui nesse nível. Então, quando aparece casos de pessoas que aparecem marcadas, com roxo, isso não é consequência de desdobramento astral, de briga astral. Quando aparecem esses hematomas no corpo, isso é consequência de alguma obsessão, ou às vezes até mesmo possessão ali, no físico, que está ali já, tá junto com você naquele momento, não está quando você vai para lá. Claro que sim. Tá? Na verdade, esse é o caminho. É bem mais simples você desdobrar dos outros corpos a partir do astral do que você, aqui do físico, falar, eu vou fazer uma projeção crística. Tá? Porque esses corpos mais sutis, eles estão menos acessíveis para a nossa consciência física. Então, assim, é possível e esse é o caminho realmente. Um ser que realmente tem atingido a iluminação, vamos pegar um Jesus, um Buda, um Krishna, bom, Krishna já entra na divindade, vai. Vamos pegar um humano que tem atingido a iluminação. Esse ser, quando ele atinge a iluminação, ele não vai deixar os corpos inferiores dele ao Léo. Vamos dizer que uma casca astral de Jesus, desde quando ele tenha vivido aqui na Terra, ainda está sendo alimentada pelas emoções humanas. Não. Uma vez que o espírito atinge a iluminação, tudo é dissolvido, até porque ele já vai ter consciência divina o suficiente para conseguir ele próprio não deixar rastro indesejado dele onde quer que seja. Então esse é um ponto, tá? Quando a gente fala de entidades, né? Entidades da Umbanda, etc., muitas entidades que incorporam, na verdade todas as entidades que incorporam, se elas incorporam é porque elas têm o seu corpo emocional ainda daquela vida da incorporação. Esse é um assunto polêmico e é um assunto que a gente não vai se aprofundar hoje. Se quiser conversar comigo sobre isso depois, pelo inbox e tal, a gente conversa com o maior prazer. Mas se a entidade incorpora, é porque ela tem ainda o seu corpo astral preservado por algum apego, por algum trauma, alguma coisa que ela tenha que lidar ainda. Por mais evoluída que seja essa entidade que incorpore. Se ela incorpora, é porque ela ainda tem esse apego. Ah, mas ela não pode ser um ser iluminado que criou um corpo astral para incorporar? Não. Um ser iluminado que possa ter essa capacidade de criar um corpo astral, ele não iria incorporar, porque ele vai ter falanges que ele comanda que vai poder falar por ele, que seria a mesma coisa que ele próprio estivesse ali. São os avatares que a gente chama quando em relação aos deuses. Ancestrais é aquilo que eu expliquei naquela hora mesmo, né? Vai depender muito do nível do apego que as pessoas tiverem por eles. Todos os espíritos ancestrais que a gente encontra no astral, eles ainda têm os seus corpos preservados por apegos? Não necessariamente. Como eu disse aquela hora, a gente pode encontrar no astral seres que já estão além e que eles vêm no astral para conversar com a gente no astral. Então isso pode, em muitos casos de ancestrais acontecem isso. Agora, podem existir ancestrais que
ainda estão presos em alguma coisa, podem existir. E daí, no caso, não tem um tempo. Não tem como eu falar para você, vai demorar tanto tempo para o corpo de se dissolver, porque, como eu disse, vai depender do apego. Um exemplo, uma vez eu realizei um encaminhamento de um espírito de uma amiga minha 2 anos depois que ela faleceu. Eu nem sabia que ela estava presa. Então é muito relativo isso. E no caso dela, a grande preocupação que ela tinha era com as filhas dela que tinham ficado aqui. Então é bem relativo esse tempo de decomposição. E é claro que esse tempo ele também pode sofrer interferência por ações ritualísticas. Por exemplo, um agente que trabalha com essas linhas também, um sacerdote, uma sacerdotisa, a partir de rituais específicos, pode obrigar a dissolver um corpo emocional, um corpo mental. Ele pode acelerar o processo de decomposição desses corpos a partir de rituais específicos. Quando a gente faz, por exemplo, encaminhamentos, quando a gente faz limpezas de locais, limpezas de ambientes, desobsessões, etc. Vários tipos de coisas diferentes. Até mesmo uma missa rezada numa igreja católica para um morto auxilia nesse processo de aceleração da decomposição dos corpos. Bom, a projeção astral, então, gente, ela pode ser, e até dando só uma aprofundada no que a gente já falou aqui agora há pouco, ela pode ser tanto voluntária quanto involuntária. Respondendo a pergunta, né, que eu já respondi agora há pouco tempo, sobre quando a gente involuntariamente inconscientemente faz a projeção. É normal, na verdade o mais comum é que a projeção seja involuntária. 99,9999% as projeções são involuntárias. Quando você vê, você já está lá. Existem formas, sim, de fazer a projeção voluntária. Agora, mesmo a projeção voluntária, gente, que é quando a gente quer, tem diversos tipos diferentes. Existe a projeção voluntária, que eu vou deitar na cama, como o amigo perguntou agora há pouco, e vou me ver saindo do meu corpo, vou olhar para trás, vou me ver na cama, e vou dar um passeio. Isso é uma forma de voluntária. Mas também esta forma que eu acabei de descrever, ela é rara acontecer. Mesmo para pessoas que são projeciologistas. Mas ela é rara acontecer. Uma outra forma voluntária de fazer a projeção você tem um objetivo específico para aquela projeção. Por exemplo, você quer acessar uma determinada dimensão, você quer acessar um determinado local, você quer acessar uma determinada pessoa, uma determinada divindade. E quando você se deita ou dentro do ritual, você vai realizar as práticas necessárias para projetar, então, para se projetar para este local, para este objetivo. Então, o mais comum de acontecer neste caso que eu estou descrevendo é você não ver o processo de chegar lá e nem de sair do seu corpo. Você simplesmente já se vê neste local ou diante da presença da pessoa ou fazendo o que você fosse fazer. Então, nesses 2 exemplos, a gente pode dizer que são projeções voluntárias. A involuntária, que é o mais comum, é o que a gente faz toda noite, tá? É o que a gente faz dormindo, quando todo mundo, todos os dias, fazem projeções involuntárias. A projeção involuntária, ela pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Por exemplo, todo mundo faz projeção involuntária todas as noites. Mas quem sabe, quem tem essa certeza? São poucos. Porque muito do que a gente vivencia lá, a gente entende que é sonho. E muitas do nosso cérebro coloca tantas explicações porque a gente está vivenciando, que passam a ser interpretados como simples sonhos. Essa seria uma projeção involuntária inconsciente. A semiconsciente são projeções que sempre vão estar relacionadas com sonhos lúcidos. E por isso da resposta que eu dei agora há pouco, que a partir de um sonho lúcido você pode passar para a consciência completa de uma projeção. Sempre que você está tendo um sonho lúcido, você está em projeção semiconsciente. Tá? Que você tem uma consciência parcial do que está acontecendo, você tem um domínio parcial do seu ambiente ao seu redor. Então, isso é uma projeção involuntária semiconsciente. E a projeção involuntária consciente é quando você simplesmente se vê, seja lá onde for, e você tem a consciência de que você está em projeção. Muitas vezes, é depois que você volta, que você acorda,
que você, lembrando da sua experiência, é possível identificar conscientemente o que você vivenciou no outro plano. Tá? A diferença, então, entre sonho lúcido e projeção: sonho é uma simples descarga emocional e mental do seu dia a dia. Então, como se fosse uma válvula de escape para você relaxar, para os seus neurônios funcionarem direito. Então, é onde vem aquele monte de coisa sem nexo, sem nada a ver. Um sonho lúcido é esse ponto de transição entre o sonho, que é simplesmente mental, e a projeção astral que a gente está falando até agora. É onde você sabe que você está sonhando. É o sonho consciente. É onde você está lá no sonho, mas você sabe que você está sonhando. Então, você pode brincar, você pode fazer coisas diversas no sonho lúcido para explorar realmente. E não é irresponsável o que eu estou falando na minha visão. Você tem que se tornar leve nestes locais. Porque se você se tornar pesado, você não vai acessar nada. Lembre das palavras lá. Eu sei que muita gente aqui não estuda isso, mas todo mundo já ouviu falar das palavras de Jesus, que é: venham a mim as criancinhas, porque delas serão os reinos dos céus. Então, a gente tem que entrar em contato com esses planos com a inocência, com alegria, com felicidade. E o sonho lúcido, então, uma vez explorado, você pode atravessar a barreira e chegar na projeção consciente, que é o que as pessoas buscam, né? Cordão de prata, gente. O cordão de prata, que todo mundo fala, é a nossa conexão do nosso corpo astral com o nosso corpo etérico. Tá? O nosso corpo etérico, ele não vai na projeção. Lembra que é o físico, o etérico e o emocional, o astral. Então, o que sai é esse: o físico e o etérico ficam juntos, tudo bem? O corpo etérico e o corpo astral, quando o astral sai, estica. Então, este esticar dos corpos é o que forma o cordão de prata. Uma pessoa morta não vai ter cordão de prata, porque o físico e o etérico dela já decompôs. Tudo bem? De onde sai o cordão de prata, aí é relativo também, cada linha fala uma coisa. Alguns falam que sai aqui do plexo solar, que é daqui acima do umbigo. Alguns falam do umbigo, alguns falam que sai da nuca. Então, a localização desse cordão de prata eu deixo para vocês descobrirem de vocês. Quando estiverem no astral, procure seu cordão de prata para ver onde ele está. Não se assustem se não enxergarem o cordão de prata, tá? Porque é super comum não enxergar. Quando você está se projetando, você pode sentir algumas características. Como que você sabe que você está em projeção? E uma das perguntas que eu respondi hoje, o rapaz falou que ele só sente a vibração no corpo, né? É normal, não que a pessoa vá sentir tudo que eu estiver falando, mas é normal a pessoa sentir formigamento no corpo. É normal a pessoa sentir uma tontura, uma sensação de deslocamento, como se fosse de desmaio. Às vezes acontece da pessoa começar a ouvir um barulho muito alto, demais de alto esse barulho, que chega até a incomodar, chega até a gerar pânico muitas vezes. Essa vibração, esse formigamento chega no nível que pode a pessoa começar a sentir vibrar, como se estivesse levando um choque de 220. Essas são sensações mais comuns da pessoa sentir quando ela está saindo do corpo. Quando nós estamos no astral, e respondendo uma pergunta que eu falei que eu ia responder depois, nós nunca estamos sozinhos. Tudo bem? Existe no astral sempre mentores, espíritos, anjo da guarda, pessoas, seres que nos acompanham, mesmo em locais que a gente vá de densidade pior. Em locais que a gente vá, vamos dizer que eu seja uma pessoa má, que eu seja uma pessoa perdida, envolvida em droga e etc., quando eu for no astral, eu vou acabar me projetando para esse nível de energia do astral.
Quando é algo voluntário, vamos dizer assim, eu estou lá porque eu fiz as escolhas na minha vida que me levaram a este plano, estes mentores, a maioria das vezes, eles não vão entrar conosco nesses locais, mas eles ficam guardando o nosso cordão, guardando os nossos corpos para o nosso retorno. Quando a gente vai para um plano de densidade mais baixa, para realizar algum trabalho espiritual, encaminhamento, limpeza, etc., esses mentores, alguns podem nos acompanhar sim, não astralmente, mas a partir de corpos mentais, a partir de outras dimensões. É muito comum quando a gente tem alguma viagem astral, realizando algum trabalho ou aprendendo alguma coisa, que sempre tem alguém, só que a gente nunca enxerga esse alguém. Essa impressão que muita gente tem, é muito comum de ter. Este alguém que a gente nunca enxerga, que é muito comum a gente escutar relatos assim, alguém me falava que eu não podia entrar naquela porta, alguém me falou que era o momento de voltar. Esse alguém que fala, mas que a gente não enxerga, são esses mentores que na maioria das vezes não estão conosco ali no corpo astral, mas a partir de corpos mentais, etc. Ou, em alguns casos, até mesmo, no caso, uma entidade, um mestre do astral mesmo, pode sim estar nos acompanhando. Mas o fato é que nós não vamos estar sozinhos, tudo bem? Perigos e cuidados da projeção astral. Nesse sentido que até a Aline perguntou, e muita gente acaba agindo no astral desta forma, acha que não tem limites. E acha que todo mundo lá está lá por causa de mim. Então eu vejo lá um grupo de seres fazendo um ritual lá longe, e eu estou na astral e falo, nossa, que legal, eu vou lá participar também. Quem disse que você pode? Quem disse que aquele ritual é para você? Eles estão fazendo o ritual deles lá, de repente tem grandes guardiões que vão te impedir de chegar lá, inclusive. Então as coisas não giram ao redor do nosso ego nos outros planos. Nós somos mais um ali naquele plano. E principalmente nas primeiras vezes, nas pessoas menos experientes, nós somos mais um e um bastante perdido, por sinal, naquele meio. Então, alguns cuidados que nós temos que ter é de sempre, quando formos realizar um desdobramento astral voluntariamente, sempre procurar estar bem. Nunca deixar que emoções de ego, que envolve nosso ego, nossos desejos egóicos de controle, de possuir, de dominar, esses desejos nos impulsionar. Porque se esses desejos nos impulsionarem, são para essas vibrações que nós vamos nos encaminhar, se é que a gente vai para algum local, tá? Muita gente acaba querendo, na minha opinião, pular algumas etapas, estreitar algumas etapas, utilizando substâncias para poderem acelerar o desdobramento astral. É perigoso também, porque mesmo que algumas substâncias possam facilitar o acesso ao plano astral, ela vai estar deixando o seu corpo físico menos acessível. E em uma necessidade que você precise voltar para o seu corpo físico de alguma forma, para se proteger ou para proteger alguém, você pode não conseguir, porque o seu corpo físico ele pode estar, devido ao efeito dessas drogas vegetais, geralmente vegetais ou químicas, que a pessoa utilizou, o corpo dela pode simplesmente não ter o nível de consciência necessário naquele momento para te dar a proteção que você precisa. Então, os cuidados principais é isso. Procurem fazer com o corpo de vocês em equilíbrio, com boas emoções, com bons sentimentos e para objetivos realmente que não sejam egóicos, tá? E vendo alguma coisa que lhes ofereça perigo, não queiram dar uma de bom. Porque eu vou poder, porque eu sou o fulano, a fulana de tal, porque você vai... É perigoso, gente. Se vocês não têm certeza do preparo que vocês têm, da experiência que vocês têm para realizar o que tiver que ser realizado, é perigosíssimo você querer dar uma de bom lá. Porque aqui no plano físico a gente até consegue enganar os outros. Agora nos planos astrais, onde as emoções elas imperam, aí lá você não engana ninguém não. E coisas ruins podem acontecer realmente
como eu já citei aqui antes para vocês, tá? E dentro desse mesmo princípio de cuidado de bons propósitos, evitem ou não façam uma projeção astral para bisbilhotar a vida de ninguém ou para manipular a vida de ninguém. Então, você gosta de uma pessoa e você quer começar a fazer essa pessoa pensar mais em você. Não, você não vai fazer um feitiço porque você tem medo da lei do karma, mas daí você vai lá no plano astral. Então, esse tipo de bisbilhotagem, de ética, são graves falhas. E da mesma forma que eu falei para vocês que nós nunca estamos sozinhos no astral, nós também não estamos sozinhos se a gente for buscar fazer esse tipo de coisa de bisbilhotagem, de invasão de privacidade ou de querer forçar alguém a algo contra o seu livre-arbítrio. Não, nenhuma diferença. Como eu falei, o plano astral ele está aqui agora, nesse momento aqui. Então a questão é de localização, vamos dizer geográfica, puramente assim. Porque se eu me desdobrar astralmente, eu vou estar no astral. O que eu vou estar enxergando lá no astral é o reflexo astral do que tem no físico. Eu falei isso no início da palestra. Então, o que tem no astral, no primeiro momento, no primeiro acesso, são elementos do plano físico. Então, eu vou lá na casa, vamos dizer que eu esteja viajando a trabalho e eu queira vir aqui visitar a Lua Serena. O que eu vou estar acessando aqui é o reflexo astral do físico. Eu vou ver o que a Lua Serena está fazendo, mas de repente, eu posso até perceber no astral, e isso é bastante comum quando a gente tem essa experiência. Você chega depois pela Lua Serena, nossa, Lua, eu vim aqui tal dia, eu vi você assim, 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 você estava fazendo isso. Muita coisa bate e alguma coisa não. Não é que você não acessou, não viu naquele momento, mas é que uma vez no astral, você está vendo as coisas no astral. E muitas vezes o que você vê é alguma coisa que ela sentiu naquele momento. Ela não fez fisicamente, mas ela sentiu naquele momento. Mas isso também, como eu disse, é perigoso. Além de ser antiético, vamos dizer assim, é perigoso. Tanto por ser errado, invasão de privacidade, como também você está acessando um universo particular. E vamos dizer que você vai numa pessoa que tem as suas proteções, que tenha seus guardiões que estão ali ativos para te proteger, eles vão defender a pessoa, não vão deixar você invadir. Então pode ter consequências graves. Vão deixar você pensar que você Exatamente, criam ilusões. E tem a questão que a Luciana colocou aqui, usando o exemplo do seriado Salem. Quando você vai até a pessoa, você abre espaço para que a pessoa vá até você também. Isso pode ser utilizado contra você no tribunal. Quando a gente vai fazer um feitiço, se for fazer da maneira correta, o que nós temos que fazer em primeiro lugar, antes de qualquer ritual, é traçar o círculo de proteção. Quando nós traçamos o círculo de proteção, a própria literatura coloca isso, mas as pessoas acabam poetizando isso, mas não vivendo de acordo com a realidade disso. O círculo de proteção nos coloca entre mundos. Então, a gente compreende que nós não estamos mais no plano físico apenas, no momento em que estamos dentro de um círculo de proteção. Dentro dessa linha, então, de pensamento, ao fazer um feitiço estando entre mundos, esse feitiço ele vai para o local que ele tiver que ir. Tá? Ele pode, vamos pegar num ritual no momento do cone de poder. O cone de poder ele vai pegar toda aquela energia entre mundos, vai mandar para o plano dos deuses e vai voltar para o plano físico, para o plano emocional, para o plano mental, para onde tiver que voltar. Lembrando mais uma vez, quando fala de plano físico, dentro dessa linha que eu estou usando com vocês aqui, o que seria eu atuar no plano físico? Eu curar o corpo de alguém. Tá? Então alguém está lá com uma doença no físico, e eu, a partir de rituais, de feitiços ou do astral, vou lá e vou curar o corpo dessa pessoa. Se qualquer ação, tanto a partir de feitiço quanto a partir de qualquer outra coisa, for para influenciar os pensamentos de uma pessoa e os sentimentos de uma pessoa, eu não estou mais falando do plano físico. Eu estou falando do plano mental e do plano emocional.
Então, nesse sentido, quando a gente faz um feitiço, ele transita entre as dimensões, sim, tanto para pegar mais poder e voltar para realizar a sua ação, quanto para ir para onde tem que ir mesmo. É possível levar um objeto para o astral se esse objeto, tiver uma forte relação emocional com o portador. Então, se eu tenho um apreço emocional muito grande para um objeto, é possível levar esse objeto para o plano astral. Um exemplo é um caso de uma pessoa... Antes do instrumento mágico. Não precisa nem, nesse caso de um apreço, não precisa nem ser algo mágico. Por exemplo, esse exemplo que eu ia dar para vocês, uma pessoa que viu o seu carro lá no astral. O carro desse cara. Só que o carro dele lá no astral, na verdade, não era o carro. Estava simbolizando outra coisa, mas ele viu como o carro dele lá no astral. Então, qualquer objeto que eu tenha um apego emocional por ele, eu posso levar no astral, sim. E os instrumentos mágicos. Um instrumento consagrado, da maneira que tem que ser, ele passa a ser um instrumento a ser utilizado realmente em todos os planos. Um exemplo disso também é a história dos benandantes, que a Lua Serena já citou nos livros aqui, nas aulas do GESA, vídeos, etc., que é um grupo de pessoas que viveu na Itália muito tempo atrás, não muito tempo, né, umas décadas atrás, e que eles iam para o astral portando ramos de erva doce. E sorvo, que eram as armas deles nas batalhas astrais que eles realizavam. Então, muito poderosa deles, né? E é super comum também relatos de bruxos no astral estarem com a Atami lá, estarem com o seu cajado, estarem com um pentagrama, enfim. Então é possível sim nesses dois casos. Voltando nos corpos para te explicar isso, Rony. Quando eu falo dos 7 corpos, então corpo físico, etérico, emocional, mental inferior. Até o corpo mental inferior são corpos que têm relação com essa minha vida de agora. Tudo bem? Por isso que a gente chama de mental inferior. Até o mental inferior, todas as minhas emoções e pensamentos, como Herman, como elfo lunar, estão registrados até o mental inferior. O próximo corpo, que a gente chama de mental superior, também recebe o nome de corpo causal. O nosso corpo mental superior é um corpo que tem registrado tudo que nós já vivemos como espíritos. Então, todas as nossas encarnações, desde a primeira, independente de como ela tenha sido, até hoje, estão registradas no nosso corpo causal, no nosso mental superior. Então, sim, a resposta à sua pergunta. Quando a gente faz uma projeção, à dimensão do mental superior, a gente sempre vai acessar vivências de vidas passadas nossas, ou às vezes até de outras pessoas. Podemos sim acessar vidas passadas de outras pessoas, a partir do mental superior. Nenhuma. Não, as larvas astrais se alimentam da energia emocional das pessoas e dos locais, dos ambientes físicos. Se uma larva astral se alimentasse da energia universal, ela não seria larva. Ela adquiriria a individualidade e não precisaria sugar de ninguém. As larvas astrais, elas são larvas porque elas não têm uma individualidade, elas necessitam vampirizar a vida para poder continuar a sua existência. Não dá para eu afirmar que sim, Rita, mas é possível. Mesmo um sonho horripilante, você pode ter acessado determinadas dimensões dentro do próprio astral, ou mesmo algum plano de alguma pessoa, de algum ser, de algum ambiente. Então você pode sim ter estado em projeção astral, mas eu não tenho como falar que sim, aí é só quem viveu mesmo para ter certeza.
Então, Shirley, dentro daquela linha que eu expliquei para vocês sobre as larvas astrais, as cascas que vão sobrando, que algumas pessoas chamam de sombras, quando a gente explica de acordo com a parapsicologia, a gente vai ver que eles chamam isso de poltergeisters. Os poltergeisters, eles são cascas, são restos de vidas que ainda estão em alguns ambientes devido a apego emocional nesses ambientes. Então, muitas assombrações não são feitas por espíritos, e sim por estas cascas, por estas larvas, por estas sombras, tá? Alimentadas e muitas vezes reativadas por um ritual, por uma mulher na puberdade ou na gravidez, ou por alguma ação ali naquele ambiente que tenha sido carregada de carga emocional muito forte, que pode realimentar esses poltergeisters. Agora, algumas assombrações podem ser, sim, feitas por espíritos que simplesmente se recusam a abandonar aquele local. E muitas das vezes ajuntam as duas coisas em assombração. Tem as cascas e tem aqueles espíritos que se utilizam destas cascas para poderem ter mais força para atuar no físico ali no caso da assombração. Pode, aí depende, né? Depende do nível do que está nesse ambiente. Coisas muito pesadas, às vezes vão precisar de coisas mais pesadas para retirá-las. Mas uma coisa simples de se encontrar e que é fortíssimo para a limpeza de ambiente é o alho. Então, tanto colocar a casca do alho em defumador, como em banhos que vai colocar para passar no chão. Você pode fazer um banho de eucalipto com alho e passar e defumar depois, ritualizando e fazendo as invocações de proteção. Aí, com certeza, o alho é um dos elementos que nós temos simples de encontrar, que são os mais poderosos que existem para limpeza de ambientes e para retirar larvas astrais. Mas, se forem num nível mais simples de coisas que devem ser limpas, então as ervas que você usa no seu corpo, com certeza, podem ser usadas. Como você sabe se uma pessoa que você encontra na rua é boa ou má? O que eu aconselho não tem como, né? Você saber, você ter certeza. Emane amor para quem você encontrar lá. Independente da forma desse ser, independente de como ele apareça, independente de que ele venha te atacar ou não, emane amor. O amor emanado, ele desarma, ele faz aparecer a verdadeira aparência daquele espírito. Ele consegue abrir caminhos e vai afastar também se alguém quiser puramente te fazer mal. O perigo vai estar no acordo e não no fato de você fazer com eles lá. Não é o fato de fazer acordo que oferece perigo. É que acordo você está fazendo. Você vai conseguir cumprir também, né? Aí, além de se você vai conseguir cumprir, é o que você está colocando em jogo. Porque, como eu disse, e gente, isso é muito profundo. O nosso cérebro, tudo que você lembra do que você vivenciou no astral, passou pelo seu cérebro. Tudo. Já racionalizou. Então você já racionalizou. O seu cérebro já colocou símbolos para aquilo que você lembrou. Pode ter sido a experiência astral mais ferrada da tua existência. Se você lembra, você passou pelo seu cérebro. Se passou pelo seu cérebro, ele interpretou, ele racionalizou, ele relacionou com símbolos que ele conhece. Então, muitas vezes, um acordo no astral onde você está oferecendo um isqueiro para a pessoa. Exatamente. Um isqueiro. Para você lá no astral, o seu cérebro interpretou como um isqueiro que você está oferecendo em troca de alguma coisa. Agora, o que será que é aquele isqueiro realmente? Algo que dá luz, né? Pode ser uma filha sua, um filho seu. Pode ser você. Você pode estar dando a sua saúde, o seu corpo. Você pode estar falando seus dons. Você pode estar falando para aquele ser, olha, você pode usar o meu corpo de vez em quando. E aí vem muitos casos de possessão aí, perturbações. E às vezes até mesmo possessão espiritual, de ter que realmente... Então, assim, o perigo dos acordos no astral
Então, neste sentido, a gente é facilmente iludível por causa desse processo de interpretação que o nosso cérebro faz. Então, a gente precisa realmente ir além das aparências no astral. Se a gente tem que fazer isso no físico, no astral é muito mais, para conseguir chegar na essência do que está sendo dito, do que está sendo feito, e de quais são as nossas intenções. Essa intenção de acordo, ela é pautada no amor, no respeito, etc, etc, ou ela é pautada no desejo por poder, no desejo por manipular, no desejo por benefício próprio, no sentido egóico. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Quais são as emoções que estão motivando aquele momento? Tem muita relação com as consequências daquilo. Necessariamente, M10. Para alguns rituais, para você acessar determinadas coisas, é normal, isso em todas as religiões, em todos os segmentos que tem, é normal você se abster de carne, de algumas coisas, por um tempo. Então, sim, a carne, ela acaba realmente nos trazendo mais para a Terra. Agora, às vezes, generalizar e falar que, então, todo vegetariano vai ter uma facilidade maior de desdobramento do que um carnívoro, uma pessoa normal, eu sou vegetariano, viu, meu Deus? Eu também me considero normal, me expressei mal. Mas generalizar é errado, tá? Porque o que vale mais na facilidade de se desdobrar ou não é mais a prática da pessoa, o dom da pessoa, como eu disse antes, ou o estado de espírito que a pessoa se encontra naquele momento. Tudo bem? Agora, em determinados momentos, para determinados trabalhos específicos, sim, aí vai ter essa influência de que a carne pode atrapalhar você ter determinados acessos. Mas, corriqueiramente falando, nesse desdobramento astral diário que a gente faz, aí não. Aí o que vale mais é o que a gente carrega na mente e nas emoções do que a gente se alimenta. É claro que, se eu acabar de comer e for deitar, eu vou ter muita dificuldade de me desdobrar astralmente, independente do que eu tenha comido. E uma comida mais pesada, que é o caso das carnes vermelhas, principalmente, elas vão estar impedindo. Agora, se você almoça uma carne, à noite você vai ter dificuldade maior de se desdobrar? Não tem nada a ver. Gente, no caso de acordos já feitos, aí, enfim, aí tem que ver as consequências desse acordo. Mas se a gente não lembra. Então, mas pelas consequências que ele tiver, aí você vai chegar nele. Mas dá pra saber. Tá? Sim. Dá pra buscar. Quando a gente pega um caso na nossa vida mesmo, porque aí essa pergunta da Lô Serena vai muito além, porque a gente pode relacionar com acordos de outras vidas também, que a gente tenha feito em outras encarnações. Quando a gente pega um caso para ajudar, a gente vai olhando, obviamente, o que primeiro está se manifestando, as consequências disso, e depois a gente vai se aprofundando para saber, o que originou isso. Então a gente sempre vai chegar nesse acordo. De uma maneira ou de outra, vai se chegar nesse fato e para se poder resolver, porque senão você não vai conseguir resolver o problema da pessoa. Você vai continuar só lidando com as consequências. Então, se esse acordo foi feito e você não tem consciência dele, e você está tendo consequências negativas dele, então, a partir das consequências, a gente vai traçando o caminho inverso até chegar na fonte, que é o acordo. Enfim, é muito complexo e profundo isso. Oi? A visualização dirigida, a imaginação ativa que você diz, ela é uma técnica, Diego, de se acessar outros planos. A partir de uma imaginação ativa, você pode até mesmo se desdobrar astralmente ou mentalmente. Tudo bem? Então, é uma técnica que você pode acessar outros planos. Mas a diferença ela é básica, porque a imaginação você vai estar criando tudo aquilo. Você vai estar inventando, literalmente, tudo aquilo de acordo com o que está sendo dirigido. Então, um desdobramento, você não vai estar inventando aquilo, você não vai estar
imaginando aquilo. Aquilo lá realmente está sendo daquela forma. Existe essa questão do cérebro de interpretar, existe, mas a verdade está ali. Então, a partir de uma imaginação ativa, você pode acessar outros planos e aí sim se abrir para conversar com deuses, para ter instruções, enfim. Você não precisa se desdobrar astralmente para ter essas orientações dos deuses, essa conexão com os deuses. Muitas vezes um desdobramento mental, um desdobramento em outros níveis, você vai estar tendo esse contato e vai estar recebendo por intuição, vai estar recebendo por pensamentos as informações que os deuses ou alguma entidade quiser te passar. Então, o desdobramento astral não é um elemento imprescindível para que você tenha esse acesso. E a partir da imaginação ativa, você consegue facilitar esse acesso, tudo bem? Mas uma coisa você cria e inventa tudo da tua cabeça. Outra coisa, você acessa algo que já está ali. Não aconselho, Raven. Não é impossível. Mas se você quer encontrar alguém que faleceu recentemente, você está motivado por apego. Você está motivado ainda por algumas coisas que te atrapalham e com certeza vão atrapalhar também esse espírito. Então, assim, o ideal deixa seguir o caminho, espera até se tenha certeza que esse espírito está bem encaminhado, que esse espírito já está com uma consciência boa. Aí, a partir daí, você pode sim procurar um contato. Mas até que se tenha essa certeza, uma coisa recente, algo que ainda está muito assim na ferida, não é legal não, porque você pode se atrapalhar muito, você pode atrapalhar esse espírito, como também você pode ser facilmente enganado, que qualquer um que se revista desse espírito pode se passar por ele para você. Porque você está tão querendo, né, chegar nele que você é iludível. Então, é possível, mas eu não aconselho. Se for a vontade dos guardiões, a sua vontade não significa nada. Os guardiões são indivíduos. Não são elementares. Não são criações suas. O seu mentor, o seu guardião, o seu animal de poder são indivíduos como você, que te guardam, que te guiam, que te protegem. Então, se eles quiserem ser vistos, eles vão poder ser vistos, mesmo que você não queira que ninguém os veja. Tá? Então, é mais deles do que de você. Agora, existem pessoas também que, por terem dons, conseguem acessar, mesmo sem esses guardiões estarem conscientes de que eles estão sendo observados. É possível isso também, tá? Nossa, cara, isso daí é muito interessante, mas seria tema para uma outra palestra, porque é extremamente extenso. Primeiro, os encarnados sem preparo, sem um preparo ritualístico mesmo, para poderem auxiliar conscientemente os desencarnados, os habitantes do umbral, que são regiões que existem no astral, as pessoas que não têm esse preparo, então, elas podem ajudar estes desencarnados com boas energias, a partir de orações, bons rituais, esses trabalhos de criação e expansão de luz para o planeta, esses trabalhos mais generalistas, vamos dizer assim, mas que não são menos válidos, tá? Mas uma missa, um ritual, um decreto, viver bem, expandir o amor para todo mundo. Isso daí são formas de você estar ajudando muito os espíritos umbrais, até porque, sim, é o que eu falei, esse tema ele vai indo, né? Vamos dizer, tem muita gente que ela fica tão preocupada em acessar, em trabalhar em outros planos, que esquece do físico. Aí eu vou lá no umbral, vou lá no astral e ajudo um monte de espírito, ajudo um monte de gente. Aí chego aqui na minha casa e sou mal-humorado, maltrato o vizinho, brigo com o fulano porque fez não sei o quê. E aí, será que eu estou ajudando realmente? Ou será que eu estou só fazendo um ciclo vicioso? Por quê, gente? Muitas vezes a gente ajuda os espíritos que estão no astral a partir de bem tratar, de cuidar de quem está no físico.
Porque muitas vezes a gente está cuidando no físico de alguém que estava precisando ser cuidado. E que tem gente no astral que queria fazer esse cuidado. Então nós estamos fazendo por eles. E com isso estamos os libertando. Muitas vezes a gente dá um sorriso, um abraço, ajuda uma pessoa, manda uma energia para aquela pessoa. E ela às vezes está tão carregada, está tão acompanhada de seres ali que estão sugando ela, que aquela energia que a gente manda para ela ajuda a encaminhar esses seres, abre espaço para esses seres, mostra o amor. Então, uma maneira extremamente poderosa, necessária e essencial que qualquer um pode fazer para ajudar esses espíritos do astral é a energia da convivência, da boa convivência ser realizada todos os dias de uma maneira plena, de uma maneira intensa e com amor. Então, isso é um ponto. Agora, para aqueles que querem também, sem abandonar isso que eu acabei de falar, porque senão não adianta, mas que querem também realizar trabalhos de auxílio espiritual de uma maneira consciente, aí tem que buscar preparo. Esse preparo você pode conseguir a partir do espiritismo, você pode conseguir a partir da Umbanda, você pode conseguir a partir de diversas religiões afro, você pode conseguir a partir de um caminho sacerdotal em qualquer religião, você pode conseguir a partir da bruxaria, em alguns grupos que tenham essa abertura. Então, enfim, o fato é, não importa onde você vai procurar, o fato é que você tem que procurar um preparo. Você não pode querer achar que é só chegar lá e fazer. Com esse preparo, você vai estar podendo auxiliar esses espíritos a partir do próprio astral também, indo, encaminhando, limpando, direcionando, orientando, ajudando a dissolver estes corpos que ainda são elos de apego desses espíritos. Vamos dizer que dissolver mesmo o corpo emocional, o corpo mental desse espírito, para que ele possa ser encaminhado para locais de tratamento, etc., auxiliar em curas, como aparece no próprio filme Nosso Lar, a partir daqueles hospitais. Às vezes um encarnado ele pode sim auxiliar nos trabalhos de cura nos outros planos, dentro desses hospitais inclusive. Enfim, são muitas as formas de auxílio aos desencarnados que a gente pode fazer a partir de técnicas e de preparo específico, tá? E, mais uma vez, não dá tempo da gente falar aqui, nem é o objetivo, mas se a pessoa que perguntou quiser conversar comigo depois em box, e se futuramente houver interesse, a gente monta uma palestra para falar só sobre isso, eu adoro conversar desse assunto, então fica à vontade. É possível sim, Ara, é possível, é um negócio legal, eu aconselho quem tem a intimidade com pessoas para fazer isso. Esses exercícios são interessantes, é legal, você combinar encontro no astral com a pessoa, mas o cuidado que tem que ter com pessoas realmente que você tenha cumplicidade, que você tenha intimidade, não precisa ser necessariamente seu marido, sua esposa, sua namorada, seu namorado, mas pessoas que você tenha uma sincera relação, e que seja de ambas as partes, né? Porque no astral, num encontro astral, quando der certo, porque inicialmente não vai dar, depois vai começar a dar, mas vai vir um monte de coisa ainda de viagem, mas acaba dando. Mas vem também acesso a coisas da pessoa, coisas particulares de quem está lá com você, porque é astral, são as emoções puras ali. Então, fazendo com uma pessoa que você tenha esse nível de relação de confiança, é possível e é legal. Eu incentivo a fazerem sim. Pode. Então, o objetivo aqui é palestra, não é workshop, né? Não tem como eu fazer um treino com vocês à distância, e mesmo que fosse pessoalmente, isso é um processo, não é uma coisa, mas primeiro, não tá com o estômago cheio, não tá com... Eu estou levando a resposta dessa pergunta para como fazer conscientemente, etc., né? Porque, como eu disse, fazer a gente faz sempre. A partir da próprio sonho lúcido, como eu já expliquei aqui hoje, é uma forma de você chegar na projeção, fazendo o que eu falei na própria palestra, de experimentar os limites do seu sonho lúcido, vai voando para cima, puxa o dedo, vai vendo, entra nas casas, vai fazendo, experimenta os limites do seu sonho lúcido. Isso é uma forma. Agora, voltando a partir do físico. Não comer nada muito pesado, ou de preferência praticamente nada, pelo menos umas
4 horas antes de dormir. Se for comer alguma coisa muito leve, tomar um leite, um chá, alguma coisa leve, tá? Tomar um banho e assim, fazer tudo que você sentir vontade de fazer para que você vá deitar bem, tranquilo, sem preocupação na cabeça, sem, puxa, mas eu sempre tenho um dia agitado, então antes de você ir dormir, faz uma meditação. Quando você estiver tomando banho, procura se desapegar de tudo que você tiver de preocupação, de problemas para resolver, conta a pagar, essa coisa nada toda não pode deitar na cama com você. Então, esse limpeza inicial é essencial. Algumas linhas falam, inclusive, para você nem fumar no dia, para você nem fazer nada que possa te puxar para o físico, tá? Quando você deitar, procura deitar numa posição confortável. Se possível for, eu aconselho de barriga para cima. As mãos podem ser tanto sobre o peito, como estendidas paralelas ao corpo. Procura fazer respirações profundas, diafragmática. É aquela respiração que você enche o estômago e o pulmão e solta pela boca. Respiração bem profunda. E na medida que for respirando, vai procurando relaxar pé, relaxar perna, relaxar o seu corpo. O máximo que você conseguir relaxar o seu corpo. Relaxando o seu corpo, procura ir prestando atenção no seu coração, no seu batimento cardíaco ou na sua respiração. Vai prestando atenção pura e simplesmente no ar entrar, no ar sair, no ar entrar, no ar sair. Quando você estiver bem relaxado e concentrado, aí os caminhos podem ser vários. Você pode começar com uma visualização criativa, com uma imaginação ativa, onde você se vê caminhando, subindo uma escada, ou entrando numa caverna, ou qualquer coisa que você imagine inicialmente, que vai servir de trampolim, que vai te impulsionar. E nesse caso dessa prática, você não, na maioria das vezes, você não vai se ver saindo do seu corpo. Você, a partir desse momento que você estiver imaginando, daqui a pouco você já está lá e você já vai estar tendo acesso a algumas coisas. Como você pode também, se você quiser, e é mais difícil para a maioria, e apenas mantendo a sua concentração no seu físico. No seu físico e nas suas sensações. Então comecem a prestar atenção no que os seus sentidos estão captando nesse momento. Que som que você está ouvindo, aquele assobiozinho que fica no ouvido, no fundo, quando está tudo muito silencioso, na sua respiração, na sua sensação tátil, na sua pele. Viaja nessa percepção das suas sensações. Por quê? Porque quem rege os sentidos do corpo é o nosso corpo etérico. Então, quando você começa a levar a sua consciência para as suas sensações, você, na verdade, já está começando o desdobramento para o seu corpo etérico. Então, vai se concentrando, mantenha o relaxamento, mantenha essa paz, esse estado inerte do corpo. E se coçar alguma coisa, isso daí é treino, você vai tendo que aprender a não coçar. Inicialmente coça, mas você vai tendo que aprender a se desapegar disso do seu corpo físico. E vai prestando atenção nas suas sensações. No momento em que você considerar que você está bem desligado do seu corpo físico, isso vai depender de muita coisa, do tempo, você procura levantar a mão, procura levantar da cama, ou de onde você estiver. Você pode se espantar que daí quem levanta, na verdade, é o seu corpo astral e o seu corpo físico ficou para trás. Tá? Existe uma variante desta técnica que você faz virado para o espelho. Então, quando você relaxa, depois que você... Eu aconselho para fazer isso assim, vocês têm que ter um autocontrole grande, porque às vezes aparecem coisas no espelho que podem nos assustar. Você relaxar bastante, depois de você estar bem relaxado, todo aquele processo que eu falei, você se concentra na sua imagem, procura projetar a sua consciência para a sua imagem, que está no espelho. É uma forma de se desdobrar astralmente também. Enfim, tem vários, mas esse seria um bom início. Essas 3 formas que eu falei, 4, né? A partir do sonho lúcido, a partir do relaxamento com a imaginação criativa, a imaginação ativa. A partir do relaxamento com
a concentração na respiração ou no que os sentidos estão captando. E o relaxamento com o espelho. São 4 técnicas aí bem básicas, mas que funcionam muito bem, que ajudam bastante. Bom, gente, consegui responder todas as perguntas, achei que não ia dar tempo. Eu agradeço aí